Em circunstâncias misteriosas, a filha de uma família americana desapareceu sem deixar rastros de sua casa durante a madrugada. As autoridades policiais iniciaram imediatamente a busca, que logo os levou a uma série de descobertas surpreendentes e imprevisíveis. Depois que o mistério do desaparecimento foi resolvido, os investigadores se depararam com um novo conjunto de questões perturbadoras que aprofundaram ainda mais o mistério. Rowan Ford, nascida em 11 de abril de 1998 em San Diego, Califórnia, mudou-se com sua mãe para Missouri, para a aconchegante pequena cidade de Stella, logo após o divórcio de seus pais. Em sua nova casa, a mãe conheceu David, o que levou a um novo casamento e à expansão da família através de filhos do primeiro casamento e uma filha nascida em conjunto. Assim, Rowan ganhou 4 irmãos com quem mantinha uma relação calorosa e amigável. A menina passou a maior parte de sua infância ao ar livre, explorando os arredores da cidade em sua bicicleta, desfrutando da natação e se dedicando ao desenho. Ela também se envolveu ativamente na escola dominical da igreja local, onde ajudava outras crianças e sempre chegava primeiro. Aos 9 anos, em novembro de 2007, Rowan já demonstrava um alto grau de independência, devido aos horários de trabalho de sua mãe, que trabalhava à noite em uma loja local, e a ocupação de seu padrasto, que trabalhava durante o dia na fazendas. Naquele dia, 2 de novembro, ela estava sozinha em casa. Sua mãe havia ido para o turno e o enteado ainda estava trabalhando na fazenda. Pela manhã, quando Colin voltou para casa do turno noturno por volta das 9, notou a ausência de sua filha no quarto. Quando perguntou ao marido onde estava Rowan, ele explicou que a filha havia decidido passar a noite na casa de uma amiga e ele havia dado sua permissão. Devido ao pequeno tamanho de sua cidade, ele não achou necessário perguntar exatamente na casa de quem. Preocupada, Colin decidiu verificar as amigas de Rowan. Depois de percorrer algumas ruas da pequena cidade, percebeu que sua preocupação era justificada. Nenhuma das amigas havia visto Rowan naquela noite. Após buscas infrutíferas por toda a cidade, Colin insistiu em informar a polícia. A reação do xerife foi imediata. Ele começou com uma visita à família para interrogar David, que havia visto Rowan por último. O homem informou que na noite anterior, após o trabalho na fazenda, havia ido para casa junto com seu colega Christopher e um conhecido, Layton, onde jogaram sinuca e beberam alguns copos. Depois que os amigos compraram tudo o necessário para seu encontro na loja local, 3 deles se dirigiram à casa de um deles, onde passaram algumas horas em ambiente agradável. Quando escureceu, Christopher expressou o desejo de retornar para sua casa na cidade vizinha, onde vivia em um trailer, e convidou Ethan e David para continuarem a noite em sua casa. David, certificando-se de que sua enteada Rowan estava dormindo profundamente, concordou e foi com eles. No caminho, pararam para comprar álcool adicional e passaram o resto da noite no trailer de Christopher. 1 hora depois, David pediu a Ethan para levá-lo de volta. Para evitar um encontro com a polícia devido ao seu estado após o consumo de álcool, Ethan escolheu estradas menos movimentadas. Em casa, David adormeceu quase imediatamente, mas foi logo acordado por Rowan, que pediu permissão para passar a noite na casa de uma amiga. Sem pensar muito, ele concordou e voltou a dormir. A polícia recebeu esta história com ceticismo, especialmente a decisão de deixar a menina sair à noite sem fazer mais perguntas sobre seu destino. O xerife suspeitou que David poderia estar de alguma forma envolvido no desaparecimento de Rowan, embora não houvesse evidências sólidas para isso. Durante todo o dia e até altas horas da noite, a polícia, juntamente com os moradores da cidade e dos assentamentos vizinhos, organizou uma operação de busca pela desaparecida Rowan. Na pequena cidade de Stella, que conta com apenas cerca de 150 almas, a notícia de seu desaparecimento se espalhou como um raio, dada na estreita ligação da família com a comunidade. Normalmente, as crianças brincavam despreocupadamente nas ruas, mas o desaparecimento inexplicável encheu os corações dos moradores de preocupação e medo. As primeiras 24 horas de busca terminaram sem qualquer pista ou rastro de Rowan. No dia seguinte, 4 de novembro, os investigadores viajaram para uma cidade vizinha para se encontrar com Christopher, que confirmou o álibi de David, mas relatou que não havia tido contato com seu amigo desde o desaparecimento da menina.
Isso levou à expansão da operação de busca e ao envolvimento de ainda mais voluntários. Mas nenhum rastro de Rowan foi encontrado. A manhã seguinte foi marcada pela participação de agentes do FBI, que trabalharam ativamente em várias hipóteses sobre o incidente. Dúvidas foram levantadas sobre as declarações do padrasto de Rowan, pois sua versão dos eventos parecia inacreditável. Todas as amigas de Rowan foram interrogadas, confirmando que a menina não estava com elas. Interrogatórios repetidos de David levaram a mudanças em suas declarações, o que intensificou as suspeitas contra ele e os esforços para esclarecer o caso. Na mesma noite em que a menina desapareceu, esta pessoa deu informações contraditórias sobre sua ausência. Ele também mencionou que a menina possivelmente havia decidido ir sozinha à casa de uma amiga, sem pedir sua permissão, e deixou o apartamento sem seu conhecimento. Durante a investigação, descobriu-se que ele havia emprestado o carro de sua mãe naquela noite, o que não havia sido informado anteriormente à investigação. Com isso, os investigadores decidiram confiscar tanto sua picape pessoal quanto o carro da mãe para uma inspeção detalhada, mas nenhum vestígio de crime foi encontrado. Paralelamente, os investigadores decidiram conduzir novamente conversas com Christoph e Newton, já que ambos haviam passado a noite do desaparecimento com o suspeito. Christoph foi convidado à delegacia, onde repetiu sua versão dos eventos já expressa anteriormente. Ele também concordou com um interrogatório usando o detector de mentiras, cujos resultados não mostraram sinais de engano, e pouco depois foi liberado. Apenas algumas horas depois de deixar a polícia e retornar ao trabalho, Christoph viu o carro do xerife Clark passando e acenou para pará-lo. O xerife Clark, chefe do departamento de polícia de Whitman, conhecia Christoph há 17 anos e mantinha uma relação amigável com seus pais adotivos, o que lhe rendeu seu respeito. Após a morte da mãe de Christoph, ele frequentemente buscava o apoio de Clark. Em seu encontro, discutiram o desaparecimento de Rowan, embora Clark não estivesse diretamente envolvido na investigação. No entanto, Clark sentiu que o comportamento de Christoph parecia estranho e suspeitou que ele poderia estar escondendo algo. No momento em que cada minuto era decisivo para o destino da desaparecida Rowan, Clark decidiu não esconder suas suspeitas e buscou ajuda do FBI. Ele organizou um encontro com os agentes e compartilhou suas suspeitas de que Christopher poderia estar escondendo detalhes importantes sobre os eventos daquela noite, possivelmente até mesmo a pedido do próprio Christopher. Essas informações poderiam indicar seu envolvimento no desaparecimento de Rowan. O xerife afirmou ter estabelecido uma relação de confiança com Christopher e estava disposto a tentar convencer Christopher a compartilhar a verdade, por medo das consequências de um envolvimento. Na noite do mesmo dia, Christopher foi à casa da mãe de Rowan para se informar sobre o progresso da investigação. Em sua ausência, chegaram agentes do FBI que haviam decidido conversar novamente com a mãe de Rowan. Quando Christopher os encontrou, confirmou sua versão anterior dos eventos daquela noite, mas expressou pela primeira vez suspeitas em relação a David e ofereceu sua ajuda para descobrir a verdade. Ele estava até disposto a correr um risco, sugerindo usar-se como isca com um dispositivo de escuta para obter uma confissão de David. Os agentes, no entanto, decidiram adiar este plano temporariamente e perguntaram a Christopher sobre lugares onde David poderia ter escondido evidências relacionadas ao caso. Na manhã seguinte, depois que a polícia recebeu informações de um homem, começou uma investigação minuciosa dos locais indicados e expandiu o raio de busca no distrito de Stella. Ao mesmo tempo, David foi novamente convidado para um interrogatório no FBI, onde continuou negando qualquer culpa. As tentativas de investigação em sua casa permaneceram infrutíferas, deixando os investigadores sem evidências. Enquanto isso, Christoph visitou o xerife Clark para relatar suas interações com os agentes. Durante sua conversa, Clark teve a sensação de que Christoph estava escondendo algo importante. Após o encontro, o xerife imediatamente contactou os investigadores e expressou a suspeita de que Christoph poderia ter informações que poderiam incriminar David. Assumindo que Christoph queria compartilhar informações importantes, mas hesitava, os agentes do FBI insistiram que Clark deveria tentar convencê-lo. Dado o contato repetido de Christoph com o xerife sobre o caso, era provável que ele realmente quisesse revelar alguns detalhes-chave. Em 7 de novembro, Christoph foi novamente convidado à delegacia para obter seu consentimento para a busca no cofre na casa de David, onde Christoph vivia temporariamente após perder sua própria casa.
e onde seus pertences pessoais ainda estavam guardados. Christoph concordou sem objeções com a busca de seu trailer e seu carro. Forneceu uma amostra de DNA e respondeu novamente às perguntas dos investigadores. Quando os investigadores decidiram examinar mais detalhadamente os eventos daquela noite e pediram a Christopher confirmação da versão apresentada por David, a situação tomou uma virada inesperada. Christopher revelou que a narrativa de seu amigo não era correta, o que levou os investigadores a esclarecer as verdadeiras circunstâncias com ainda mais determinação. A pressão das autoridades apenas afastou mais Christopher, levando-o a se defender e recusar qualquer comunicação adicional sob a ameaça de uma acusação pelo desaparecimento de Rowan. O encontro foi interrompido e Christopher deixou a delegacia. Ele correu para o xerife Clark ainda na mesma noite, reclamou do tratamento injusto pelos investigadores e considerou a possibilidade de buscar assistência jurídica. O xerife, reconhecendo seu direito a um advogado, ainda assim o aconselhou a entender as motivações da investigação e continuar apoiando a busca por Rowan. Christopher explicou que não estava mais disposto a cooperar com os investigadores e preferiu comunicar-se exclusivamente com Clark. Durante sua conversa, Christopher não conseguiu conter suas lágrimas sob a pressão persistente do xerife. Confessou seu afeto por Rowan e negou qualquer pensamento de causar-lhe dano. Ele se lembrou de como havia se aproximado da jovem, quase se tornando parte de sua família e recebendo o carinhoso apelido de Tio Christopher. O xerife, percebendo seu estado emocional, tentou convencer o homem a revelar tudo o que sabia sobre os acontecimentos. No momento em que Christopher estava fazendo sua declaração, visitantes entraram na delegacia e distraíram o xerife Clark da conversa. Clark se dedicou aos visitantes e, enquanto isso, Christopher deixou o prédio despercebido, sem revelar as informações que pretendia divulgar. O xerife, percebendo a gravidade da situação, imediatamente contactou o FBI para relatar o ocorrido. Ele alertou que Christopher estava à beira de revelar tudo, mas qualquer pressão poderia levá-lo a se retirar de qualquer cooperação adicional e buscar um advogado em vez disso. Por isso, Clark sugeriu dar-lhe tempo para pensar, com o que os agentes concordaram. A busca continuou no dia seguinte sem interrupção, mas Rowan não foi encontrada. Tudo mudou em 9 de novembro, uma semana após o desaparecimento, quando equipes de busca chegaram a uma área remota perto de Powell, a 16 quilômetros de Stella. Lá, no meio de florestas e campos, descobriram uma depressão natural profunda. Sob uma camada de folhas e detritos, encontraram o que haviam procurado todos aqueles dias: Rowan. As circunstâncias do ocorrido são tais que não podem ser descritas detalhadamente no YouTube, mas espero que possam imaginar o que aconteceu lá. Após a descoberta, os agentes do FBI contactaram novamente o xerife Clark para insistir na necessidade de interrogar Christopher. Descobriu-se que Christopher havia chegado à delegacia na manhã do mesmo dia, quando Clark não estava presente, e deixou uma mensagem através de outros funcionários enfatizando a urgência de um encontro. O xerife imediatamente começou a procurar Christopher. Percorreu todos os possíveis locais de permanência, mas o homem parecia ter desaparecido da face da terra. A história tomou seu rumo quando Christopher decidiu contactar Clark por conta própria. A inquietação em sua voz era perceptível. Ele falou sobre a possibilidade de alguém estar seguindo-o. Descrevendo suas últimas andanças pela cidade, que eram tentativas de liberar sua mente de pensamentos, Christopher mencionou um carro prateado que aparentemente o seguia constantemente. O xerife Clark assegurou-lhe que não sabia de tal vigilância e sugeriu um encontro para discutir o assunto. No encontro, Christopher parecia extremamente tenso e expressou o temor de que poderia ser associado de alguma forma ao desaparecimento de Rowan e que alguém quisesse se vingar dele por isso. Clark sugeriu ir à delegacia para discutir o assunto mais detalhadamente, enfatizando que a situação havia se agravado e Christopher deveria compartilhar tudo o que sabia. Em frente à delegacia, Christopher foi novamente dominado pelas emoções, mas insistiu que não queria falar em um ambiente tão cheio de pessoas. Ele sugeriu ir a um local mais isolado e mencionou uma ponte pouco conhecida perto da cidade. Depois de chegarem a um acordo, dirigiram-se para lá. Chegando ao destino, Christopher inesperadamente estendeu suas mãos para Clark e ofereceu-se para que ele colocasse algemas. O xerife ficou confuso e respondeu que isso não era necessário. Então Christopher observou misteriosamente: "Depois das minhas palavras, você verá de forma diferente."
e começou a contar, primeiro repetindo o que a polícia já sabia. Naquela noite, Christopher relaxou junto com Ben e David no trailer. Continuaram celebrando e bebendo. Quando chegou a hora de voltar para casa, David pediu-lhe uma carona. Decidiram usar estradas rurais para evitar um encontro com a polícia e partiram. A história que Christopher mais tarde contou ao xerife o chocou e o deixou perplexo. Christopher confessou que naquela noite sentiu o desejo assustador de fazer algo imperdoável com Rowan. Não posso falar sobre isso no YouTube, mas vocês devem entender por si mesmos o que exatamente ele queria fazer. Christopher, sabendo que seus amigos estariam viajando por um tempo, escolheu uma rota mais curta pela estrada principal e chegou primeiro à casa de David. Silenciosamente se esgueirou para o quarto de Rowan, pegou a menina cuidadosamente para que ela não acordasse e dirigiu com ela para seu trailer. Durante suas ações, não acendeu a luz e tentou permanecer despercebido. Depois que Christopher fez o irreversível, planejou levar Rowan de volta para casa e desaparecer. Mas os planos mudaram quando ela viu seu rosto sob a luz brilhante da lua. Em pânico por ser reconhecido, Christopher decidiu que precisava apagar os vestígios do crime de tal forma que ninguém, incluindo Rowan, descobrisse a verdade. Finalmente, tomou uma decisão que não podia mais ser desfeita e fez algo sobre o que também não posso falar aqui. Por favor, tenham compreensão. Mas tento explicar tudo da forma mais compreensível possível. Sentado no carro após tudo o que havia acontecido, Christopher pensou em maneiras de se livrar de todas as evidências e pistas. Seu primeiro pensamento foi destruir todas as evidências jogando-as da ponte onde havia encontrado o xerife Clark pela última vez. Christopher percebeu que seu plano original seria rapidamente descoberto. Dirigiu pelo distrito, pensando em alternativas, e logo chegou a um novo plano. Perto da próxima cidade havia uma grande cova. Para lá se dirigiu, para se livrar das evidências, mas não conseguiu cobrir a cova com galhos. Eles simplesmente caíam devido ao seu tamanho enorme. Ao retornar para casa, Christopher notou vestígios em suas coisas. Ele também teve que se livrar de outros objetos incriminadores e da corda que foi usada no ato. Juntou tudo em um grande barril de metal para queimar, mas percebeu que fogo aberto poderia atrair a atenção indesejada. Finalmente, arrastou o barril para o celeiro e o acendeu lá. O xerife Clark ficou confuso com esses eventos. Todo o tempo havia considerado David como o culpado e visto Christopher apenas como uma testemunha que retinha informações. Descobrir que alguém que ele conhecia há quase 20 anos poderia fazer tal coisa foi um choque para o xerife. Christopher, que tem 3 filhos de um divórcio, sempre pareceu ser um cidadão respeitador da lei. Mas a verdadeira imagem das ações de Christopher destruiu essa impressão. Depois de contar sua história, Christopher concordou voluntariamente em ir à delegacia, e o xerife nem mesmo achou necessário colocar algemas nele. No entanto, depois de repetir sua confissão perante os agentes do FBI, foi preso, enquanto Christopher expressava sua disposição de permitir uma busca em seu trailer e seu carro. Terminou sua declaração lamentando o ocorrido e mencionando que havia passado os dias seguintes chorando. Os investigadores, refletindo sobre sua confissão, decidiram então se encontrar com David e informá-lo sobre a confissão de Christopher. Estavam preocupados com o comportamento estranho do homem e a contradição de suas declarações, o que levantou a suspeita de que ele poderia estar escondendo as ações de seu amigo. Mas a próxima reviravolta dos eventos foi ainda mais surpreendente. Após o interrogatório, David repentinamente mudou sua história sobre os eventos. Ele alegou que, quando chegou em casa naquela noite, descobriu o desaparecimento de Rowan de seu quarto e imediatamente suspeitou que Christopher poderia tê-la levado. Com o carro de sua mãe, dirigiu para a casa de Christopher e testemunhou os acontecimentos. Em vez de tentar salvar Rowan, David decidiu se juntar a Christopher e depois ajudá-lo a esconder os vestígios do crime. Ele concluiu que sua consciência havia se desligado de alguma forma naquele momento e não conseguia se lembrar de nada que aconteceu nos dias seguintes. Os investigadores, confusos com esse desenvolvimento, se voltaram novamente para Christopher pedindo explicações sobre as declarações de David. Christopher, no entanto, insistiu que David não estava envolvido nos eventos e tudo aconteceu exatamente como ele havia descrito originalmente. Isso confundiu ainda mais os investigadores, mas a história de Christopher coincidia completamente com as evidências encontradas. As declarações de Christopher foram confirmadas pelos resultados do exame médico, o
o que contribuiu para o esclarecimento da investigação. Na investigação do terreno no trailer, os investigadores descobriram um barril cheio de cinzas e no carro notaram cabelos humanos. Embora não estivessem completamente certos sobre qual versão dos eventos era a correta, os acusados fizeram confissões que permitiram prender David e encaminhar o caso aos tribunais. Durante o processo, Christoph tentou contestar o uso de suas declarações, alegando que não havia entendido seu possível uso contra ele e que seus direitos haviam sido violados. O juiz, no entanto, rejeitou seus argumentos e enfatizou que as declarações foram feitas voluntariamente. Christoph também buscou clemência, destacando sua infância difícil, as constantes mudanças de seus pais biológicos para pais adotivos e vice-versa, o que deixou uma impressão duradoura em sua personalidade. Um especialista convidado alegou que foram detectados sinais de retardo mental em Christoph. Isso, no entanto, não o impediu de ser condenado em 2012, 5 anos após o ato, à pena máxima. Tentativas de contestar a sentença não foram bem-sucedidas. A situação com David foi mais complicada. Ele confessou seu envolvimento no ato, mas sua versão dos eventos diferia das declarações de Christoph, o que representava um risco para a acusação. Um possível processo contra David poderia levar à anulação da sentença de Christoph e potencialmente libertar ambos, já que não havia evidências diretas como DNA. Esse risco, a acusação não podia correr. Evidências de que David estava envolvido no crime junto com Christoph nunca foram encontradas. A acusação havia considerado a possibilidade de seu envolvimento, mas as evidências não eram convincentes. Para evitar a anulação da sentença contra Christoph, os promotores fizeram um acordo com David. Depois de se declarar culpado de 2 acusações, foi condenado a 11 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 5. A sentença causou muito descontentamento, pois muitos acreditavam que David deveria ter recebido uma punição mais severa por seus atos. Agora é extremamente improvável que ele seja responsabilizado novamente por esta questão. Enquanto isso, Christoph continua cumprindo sua pena na prisão. Fawn Cox, que vivia com seus pais e irmãs mais novas em uma casa, voltou do trabalho uma noite e foi dormir imediatamente em seu quarto. Na manhã seguinte, os membros da família descobriram, para sua surpresa, que um incidente havia ocorrido em seu quarto. Nascida em 24 de março de 1973 em Kansas City, Missouri, Fawn cresceu em uma modesta casa de 2 andares junto com seus pais e 2 irmãs mais novas em um bairro simples. Apesar da renda modesta da família, ela sempre estava disposta a ajudar seus pais, era ativa na comunidade da igreja e encontrava alegria na natação. Seu desejo de apoiar a família se manifestou quando começou a trabalhar em um parque de diversões aos 16 anos, onde trabalhava principalmente no caixa. Em meados do verão de 1988, Fawn, a mais velha de 3 filhas, voltou do trabalho no parque de diversões local por volta das 10 horas da noite de 26 de julho. Sua mãe e irmã mais nova a buscaram de carro para poupá-la da longa viagem de volta usando o transporte público. Após chegar em casa, Fawn, cansada de um longo dia de trabalho, foi dormir imediatamente, pronta para o próximo dia de trabalho pela manhã. Na manhã após aquela noite, a família descobriu algo incomum em seu quarto. Um incidente havia ocorrido. Ninguém na família havia ouvido algo suspeito naquela noite. Levou 31 anos para o caso ser resolvido, o que foi uma reviravolta completamente inesperada para todos os envolvidos. Naquela noite de verão, a temperatura não baixou mesmo durante a noite. No térreo, onde havia frescor agradável graças ao ar-condicionado, dormiam os pais e Alicia, uma das irmãs. Sua decisão de descer do 2º andar foi motivada pelo desejo de escapar do calor insuportável. Amber, a irmã que era apenas 1 ano mais nova que Fawn, passou esta noite fora de casa, pois estava trabalhando como babá em uma família amiga. Assim, Fawn ficou sozinha no 2º andar, em seu quarto. Quando chegou a hora de acordar, o despertador de Fawn tocou, mas por algum motivo não foi desligado no horário habitual. Isso levou a irmã mais nova e a mãe a verificá-la. Encontraram Fawn deitada em sua cama. Imediatamente chamaram o serviço de emergência, mas os médicos constataram que não havia mais salvação para a menina. Os eventos que levaram a esse desfecho haviam obviamente ocorrido algumas horas antes, como confirmaram os especialistas médicos.
que indicaram uma intervenção externa como causa do ocorrido. A polícia imediatamente percebeu que se aproximava uma investigação cheia de dificuldades. Embora o crime tenha ocorrido na casa, onde se poderia esperar que qualquer ruído acordasse alguém da família devido ao isolamento acústico ruim, ninguém ouviu nada. A explicação para isso foi o ar-condicionado barulhento no térreo que abafou todos os outros sons. A única coisa que quebrou o silêncio daquela noite foi a inquietação do poodle da família, que se comportou de forma agitada e latiu. No entanto, esse comportamento foi atribuído ao seu estado, pois a cadela estava grávida, e a família não lhe deu atenção especial. Após uma investigação minuciosa da casa, local do incidente, os investigadores chegaram a uma série de conclusões importantes. Sua análise sugeriu que o perpetrador ou um grupo de pessoas havia entrado através de uma janela no segundo andar na parte traseira da casa. Nas proximidades havia um trailer antigo que oferecia acesso fácil ao alpendre e depois à janela. Esta janela permaneceu aberta, pois não havia ar-condicionado na casa, forçando os moradores a procurar maneiras de lidar com o calor do verão. No quarto que pertencia a Fawn, os especialistas descobriram evidências importantes, incluindo algumas mechas curtas de cabelo, bem como outras evidências que poderiam parecer insignificantes à primeira vista. Todos os achados foram enviados ao laboratório para análise. Além disso, objetos valiosos desapareceram da casa, incluindo vários rádios, um console de videogame e um aparelho de som cassete. Alguns objetos foram encontrados no chão perto da casa, dando a impressão de que foram jogados pela janela para serem coletados depois de baixo, mas por algum motivo ficaram lá. Os investigadores também descobriram que vários objetos foram removidos de um armário em um quarto vizinho no segundo andar. Em sua opinião, o perpetrador poderia ter usado este armário como esconderijo enquanto esperava que os moradores da casa adormecessem. Normalmente, as irmãs de Fawn dormiam neste quarto à noite, mas naquela noite elas haviam dormido em outro lugar, razão pela qual os objetos deslocados passaram despercebidos. Durante as investigações no caso de Fawn, os investigadores encontraram uma descoberta incomum. Em seu quarto foi encontrado um boné militar antigo, cuja existência ninguém do círculo de Fawn conhecia. Isso levou a polícia a supor que o perpetrador poderia ter deixado este objeto no local do crime acidentalmente. Apesar das muitas evidências coletadas, no entanto, não foi fácil encontrar o perpetrador, pois em 1989 a tecnologia de análise de DNA não era tão avançada quanto hoje e não havia um banco de dados unificado de DNA. O investigador Benjamin Caldwell expressou a suposição de que várias pessoas poderiam estar envolvidas no crime, que estavam familiarizadas com o layout da casa. Os perpetradores precisavam saber como chegar ao segundo andar no escuro, contornando o quintal e conhecer a disposição dos quartos na casa. A tentativa de encontrar testemunhas que pudessem lançar luz sobre os eventos daquela noite não foi bem sucedida. Interrogatórios de vizinhos, amigos e parentes de Fawn não trouxeram informações significativas que pudessem ajudar nas investigações. Uma dificuldade adicional era a área onde a casa estava localizada. Era um bairro bastante pobre, conhecido pela atividade de várias gangues. As dificuldades em responsabilizar membros desses grupos complicaram significativamente o trabalho dos investigadores. Um mês após o incidente, a investigação ganhou repentinamente novo impulso com o surgimento de uma testemunha. Esta pessoa compartilhou informações com os investigadores sobre 3 jovens que pareciam suspeitos e os apontou como possíveis perpetradores. A particularidade de seu depoimento estava em detalhes que eram desconhecidos do público em geral e não foram divulgados pela polícia, o que deu peso às suas palavras. Como resultado, 3 jovens foram presos, incluindo um que anteriormente estudou na mesma escola que Fawn. Apesar de negarem qualquer conexão com o incidente, a busca na casa de um dos suspeitos levou à descoberta de objetos que pertenciam a Fawn. Esta descoberta os tornou temporariamente as figuras principais na investigação. No entanto, a investigação encontrou obstáculos. A testemunha repentinamente retirou seus depoimentos originais e encerrou qualquer cooperação com a polícia. Além disso, a análise do DNA e dos cabelos encontrados no local do crime não produziu um resultado claro. A tecnologia ainda não estava suficientemente desenvolvida para estabelecer uma correspondência 100% com o DNA dos suspeitos, ou
excluí-la, razão pela qual os resultados permaneceram inconclusivos e não confirmaram nem culpa nem inocência dos suspeitos. Apesar de os resultados do teste de DNA permanecerem inconclusivos, a equipe de investigação conseguiu obter informações valiosas de um dos detidos. Quando interrogado, ele disse que ele e seus amigos entraram na casa naquela noite e levaram alguns objetos de valor. Ao descrever seu caminho para a casa, mencionou como chegou ao segundo andar usando o alpendre. Além disso, citou alguns detalhes que não eram conhecidos pela equipe de investigação anteriormente, por exemplo, sobre o incidente com o gravador cassete, cuja alça quebrou e foi escondida por ele sob um arbusto perto da casa. Os investigadores encontraram o referido objeto exatamente onde o detido disse. No entanto, ele posteriormente retirou seu depoimento e parou de cooperar com a polícia, tornando impossível usar sua confissão como evidência no tribunal. Devido a isso e à falta de evidências adicionais, a polícia foi forçada a liberar os detidos, e a investigação novamente chegou a um beco sem saída. Curiosamente, um dos envolvidos no incidente passou 8 meses na prisão por ter perdido objetos de uma casa que pertencia a Fawn. Depois disso, o caso foi temporariamente fechado e arquivado. No início dos anos 2000, a polícia retomou as investigações, primeiro carregando as amostras de DNA encontradas no local do crime no banco de dados recém-criado. Neste banco de dados estavam armazenados os perfis de DNA de pessoas que haviam sido condenadas por vários crimes. Infelizmente, não foi encontrado ninguém entre eles que correspondesse às amostras encontradas. Os avanços na ciência, particularmente na análise de DNA, levaram à criação de um novo banco de dados que representou um ponto de virada na investigação do caso Fawn. Graças a este progresso, a polícia pôde reanalisar os perfis de DNA dos 3 suspeitos originais usando métodos mais modernos. Para a surpresa de todos, nenhum dos padrões correspondia às evidências encontradas no local do crime. Este fato foi particularmente perturbador, pois os suspeitos possuíam objetos pessoais de Fawn. Os investigadores concluíram que na noite do crime não apenas os 3 suspeitos estavam na casa de Fawn, que possivelmente procuravam seus pertences, mas também uma 4ª pessoa, que aparentemente era o verdadeiro perpetrador. Esta suposição levou a ainda mais perguntas. Como 4 pessoas poderiam entrar na casa despercebidas, cometer o ato e desaparecer igualmente despercebidas? Esta pergunta permaneceu sem resposta, e o caso novamente chegou a um beco sem saída. Com os anos, a fé da família Fawn de que a verdade viria à luz diminuía a cada dia. Eles ainda estão convencidos de que os 3 homens que estavam em sua casa naquela noite conhecem a chave do crime, mas preferem ficar em silêncio. A única esperança para a família agora reside nas amostras de DNA mantidas no laboratório da polícia e que poderiam lançar luz sobre o mistério. Em 2018 ocorreu um incidente sobre o qual Amber, a irmã mais nova de Fawn, relatou. Ela compartilhou em um conhecido fórum americano especializado em casos não resolvidos detalhes sobre um crime que eram desconhecidos da polícia até então. Em seus 23 anos de existência, o fórum construiu uma reputação sólida, pois seus usuários contribuíram várias vezes para o esclarecimento de casos significativos. Depois que Amber verificou sua identidade, isso deu credibilidade às suas palavras. Ela contou que no momento em que a mãe com a filha mais nova não estava em casa porque foram buscá-la no trabalho, e seu pai dormia na casa, os criminosos aproveitaram a oportunidade para invadir e se esconder em um armário em um dos quartos vazios, no segundo andar, para esperar o momento em que toda a família estivesse dormindo. Segundo Amber, havia pelo menos 2 pessoas entre os criminosos que conheciam Fawn pessoalmente. Um deles era seu colega de classe, e o outro a conheceu alguns dias antes do incidente na igreja. Amber estava presente durante seu encontro e notou que um dos rapazes mostrou interesse romântico em Fawn. Do relato de Amber ficou claro que o crime foi planejado com antecedência e o desaparecimento de objetos foi apenas parte de seu plano. Esta informação revelada no fórum atraiu atenção especial e poderia ser um elemento chave no esclarecimento do caso. Amber insistiu que tudo foi planejado com antecedência e não se tratou de um incidente aleatório, como a polícia supôs.
A polícia suspeita que os 3 rapazes entraram na casa procurando objetos de valor antes de decidirem cometer um crime maior. Mas Amber tinha certeza de que eles agiram intencionalmente. Ela explicou que em sua modesta casa não havia nada que pudesse atrair atenção. Além disso, notou que os perpetradores usaram objetos de sua irmã mais nova do quarto vizinho, o que indicava seu planejamento prévio. Amber também observou que os perpetradores provavelmente conheciam a rotina de sua família para que pudessem permanecer na casa despercebidos. Durante os dias da semana, Amber trabalhava como babá e só estava em casa durante o dia enquanto passava os fins de semana em seu quarto no primeiro andar, onde os 3 rapazes também estavam alojados. Ela suspeitou que os perpetradores, se não tivessem observado a casa, teriam corrido o risco de serem descobertos. A menina também disse que os perpetradores devem ter observado a casa para saber quando sua mãe e irmã mais nova iriam buscá-la no trabalho, o que lhes teria dado a oportunidade de invadir despercebidos. Apesar de todas as evidências de Amber, estas não ajudaram muito na investigação deste incidente. Em 2018, o progresso no Instituto de Análise de DNA deu saltos gigantescos. Muitos casos esquecidos por décadas encontraram sua resolução através de tecnologias modernas. A família Fawn, observando esses sucessos, não conseguia entender por que a investigação policial de seu caso não foi retomada. Suas repetidas consultas aos investigadores sempre encontravam a mesma explicação. Para uma análise detalhada de DNA, precisamos de recursos. E há dezenas de casos assim que requerem nossa atenção. Assim, não restou à família senão esperar por financiamento e sua vez. No entanto, em 2019, a família decidiu tomar a situação em suas próprias mãos e começou a arrecadar fundos. Quiseram cobrir todos os custos da análise de DNA e até anunciaram uma recompensa de $10.000 por informações que pudessem levar à prisão do perpetrador. Sua iniciativa encontrou ampla resposta na mídia e, graças a numerosas entrevistas com os parentes, muitas pessoas compassivas responderam ao apelo por ajuda. Graças a isso, o valor necessário foi arrecadado bastante rapidamente. Mas, infelizmente, mesmo após tais esforços, uma decepção aguardava a família. Ao pedido da família Fawn para acelerar as investigações através de uma análise de DNA realizada às suas custas, a autoridade policial recusou. A principal razão para a recusa foi que conceder tal possibilidade a uma família criaria um precedente que poderia levar a numerosos pedidos de outras famílias em situações similares. Na opinião dos investigadores, isso não seria viável devido ao número limitado de laboratórios capazes de realizar investigações tão avançadas. Apesar disso, esses laboratórios fizeram progressos significativos na pesquisa genética, desde a busca por parentes através de DNA até a criação de retratos faciais baseados em dados genéticos. A família Fawn estava convencida de que o atraso nas investigações estava relacionado ao seu status social e financeiro, pois viviam em uma área menos próspera. Em uma entrevista, a irmã de Fawn expressou a opinião de que, se se tratasse de pessoas mais ricas ou influentes, as investigações teriam progredido muito mais rapidamente. Apesar de todos os esforços, a família não conseguiu acelerar o processo. No entanto, no final de 2020, houve um avanço significativo no caso que foi inesperado para a família Fawn. Com o financiamento do FBI, amostras de DNA retiradas do quarto de Fawn foram enviadas a um laboratório especializado para realizar uma análise profunda e buscar possíveis parentes do portador do DNA. No laboratório, os cientistas se concentraram no estudo de um material genético específico encontrado no local do incidente. Até novembro de 2020, os pesquisadores conseguiram determinar que o DNA encontrado pertencia a Donald Cox, primo de segundo grau de Fawn, o que foi uma surpresa para toda a família. Naquela época, Donald tinha 21 anos e ninguém na família o suspeitava de estar envolvido em qualquer crime. No entanto, Donald era conhecido por seu caráter difícil e visitas regulares à prisão por várias pequenas infrações. Infelizmente, naquela época, ainda não eram coletadas amostras de DNA de pessoas que cometiam tais infrações para análises, o que poderia ter ajudado no esclarecimento anterior do caso. Donald desapareceu em 2006, mas as circunstâncias de seu desaparecimento despertaram suspeitas da polícia.
razão pela qual uma amostra de seu DNA foi preservada. No entanto, as informações sobre seu DNA nunca foram inseridas no banco de dados do FBI, pois Donald não era considerado suspeito neste caso específico. Depois que especialistas estabeleceram uma correspondência 100% entre as amostras encontradas no local do crime e as amostras fornecidas pela polícia, a família finalmente teve respostas às perguntas que esperavam há 31 anos. Esta descoberta, embora triste, trouxe luz a detalhes que haviam permanecido obscuros. Revelou-se que os 3 suspeitos originais realmente estavam na casa naquela noite, o que explicava como conheciam tão bem a disposição da casa e os hábitos de seus moradores. Donald, um dos suspeitos, era conhecido da família e a visitava frequentemente. Apesar dessas revelações, a polícia decidiu fechar o caso sem apresentar novas acusações contra os 3 homens. A irmã de Fawn opinou que seria inútil buscar confissões deles, pois sua presença na casa não significa necessariamente participação no crime. Talvez o crime tenha sido cometido por Donald depois que ele ficou sozinho na casa. A polícia determinou que já havia sido apresentada a acusação contra os suspeitos. Suspeita duradoura e condenação pela sociedade haviam afetado seriamente suas vidas. Um fato interessante foi conhecido após o encerramento do caso. A polícia soube dos suspeitos através de parentes de um deles, que notaram em sua casa um console de jogos Nintendo similar ao que desapareceu da casa de Fawn. Esta informação tornou-se conhecida através de notícias, e todos no distrito estavam informados sobre os eventos. Apesar de todas as evidências e suspeitas, não foi possível provar o envolvimento dos homens no crime. No entanto, os parentes de Fawn agora sabem quem estava por trás do crime. O perpetrador ficou livre por 17 anos sem ser responsabilizado por seus atos e continuou seus contatos com a família Fawn até que seu próprio estilo de vida finalmente revelou seu segredo.